Paz de Deus seja com vocês. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto que causa confusão. Qual foi realmente o primeiro milagre de Jesus? Bom, é fato que Jesus começou seu ministério por volta de 30 anos de idade, no Evangelho de Lucas. Porém, aparentemente há uma contradição. Qual entre o primeiro milagre de Jesus? Que alguns têm afirmado que não é o primeiro. Em João relata o primeiro milagre de Jesus. Diz assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, pois ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: Faça o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabia entre 85 e 20 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: Enchem de água estes potes, e eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: Agora tire um pouco de água desses potes e leve-o diante da festa. E eles o levaram. Bom, aqui você vê, né? Então, o geralmente e disse, né? No caso aqui, o homem tomou o vinho, né? E disse: Todos costumaram servir primeiro o vinho bom e depois convidados já beberam muito serviu, mas agora você guardou agora o melhor vinho. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã da Galiléia. Assim ele se reservou sua natureza divina e seus discípulos criam nele. Depois disso, Jesus e sua mãe ah, ah, e seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali alguns dias. Bom, em João, ah, bom, em João, em João, né, deixa eu ver aqui no capítulo, acho que é o 5, não lembro ao certo, acho que é o 6, deixa eu ver aqui. Não, acho que é o 5, peraí. Bom, acho que é o... Bom, aparentemente há uma contradição, porque em João diz que Jesus fez o primeiro milagre em transformar água em vinho. Esse foi o primeiro milagre. Porém, alguns dizem que na verdade não foi o primeiro milagre, que há uma contradição. Porque em Lucas dá a entender de que foi, na verdade, o primeiro milagre de Jesus foi esse aqui. Certo dia, Jesus estava na praia no lago da Galiléia e a multidão se apartava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levados às redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nós pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes, na água pescaram todo tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que ele estava barco e fim de que viesse ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Daí aqui você vê, né, que bom, aqui você vê que Jesus foi a pesca maravilhosa, foi um milagre. Mas alguns entendem que este milagre da pesca maravilhosa foi o primeiro, porque aqui Jesus, né? Porque aqui Jesus, ele meio que Jesus estava começando meio que já estava no seu ministério. Ele ainda não tinha feito muitos milagres, digamos assim. Mas não é bem assim, porque Jesus, se tu olhar no capítulo 4, ele já é em Lucas, Jesus já era bem conhecido. Ele já fazia, né, na verdade ele já ensinava, tanto que ele declarou tanto que ele foi em uma sinagoga declarar seu messias.
Então ele já era meio que conhecido, digamos. Tanto que ele. Só que aqui meio que ele começou. Ele fez um sermão. E meio que esse foi um milagre. Mas aqui tu não vê nenhum indício de que este milagre foi o primeiro. Não foi o primeiro milagre. Até porque os discípulos que estavam com Jesus no. no quando ele transformou água em vinho, nem sequer era Pedro. Talvez não era. Eu acho que não. Até por. Não era, eu acho. Por quê? Porque. Por que eu digo isso? Porque ali você vê ainda no capítulo anterior de João, no capítulo 1, você vê dois discípulos que era de João, seguindo Jesus. Não se fala quais, não, provavelmente era André, mas não fala quais exatamente. Mas assim, não, então ali não era os mesmos, não era Pedro, provavelmente. Quer dizer, não era Pedro, né? Algumas representações mostram que era Pedro, né? João, Tiago, enfim. João até poderia, até porque há quem diga que João era primo de Jesus, mas Pedro, bom, então esse milagre não foi o primeiro, o milagre foi ter tomado água em vinho. Tanto que acho que Jesus já estava, a gente vê no capítulo 4, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar o capítulo aqui. Ó, Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Veja que Jesus já era meio que conhecido, né? Não, tipo, não tinha já tinha começado seu ministério. Por quê? Porque lá no capítulo 3 já diz que Jesus começou seu ministério. Ou seja, ele já tinha começado seu ministério. Ele não tinha ainda começado, mas quando a pesca maravilhosa aconteceu, ele já tinha começado o seu ministério. Tanto que aquele evento de Lucas aparentemente foi até antes daqui, se for no cronológico. Então, acho que não é uma contradição. Jesus, realmente, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Até porque ele começou seu ministério com 30 anos, ou sei lá, exatamente 30. Enfim, então não há nenhuma contradição, até porque não foi exatamente o primeiro milagre de Jesus, foi um dos primeiros, digamos assim, mas não foi o primeiro, né? Então é isso, então não há contradição. Fique com Deus.